se você chega, né, buscando ajuda para um profissional da saúde e fala: doutor, o meu filho, ele é muito agitado. Bom, ele vai passar talvez um ansiolítico. Ai, doutor, o meu filho é muito agressivo, ele é muito nervoso. Vai passar talvez um antidepressivo. E por aí vai. Ou seja, uma medicação olhando para o comportamento. Mas o que causou esse comportamento? Qual foi o desequilíbrio na alma, nas emoções, nos sentimentos do seu filho? Será que foi algum trauma? Talvez um bullying na escola? Ou talvez a forma de falar com ele na escola ou em casa, enfim, é uma maneira que ele não está se sentindo entendido, compreendido. Então ele fica irritado, ele pode ficar indignado, frustrado, decepcionado lembra como eu falei ontem? Como ele não sabe se defender, ele não sabe se expressar, ele reage. Ele reage batendo, mordendo, chutando, jogando as coisas. Principalmente quando você ainda não aprendeu a dar direcionamentos para ele, né? Então, o que a terapia floral faz? A terapia floral, ela não vai ali no comportamento, ela vai lá no que causou, o que desenvolveu esse comportamento. Então, seu filho vai deixar de ser agressivo, nervoso, agitado, vai passar a ser uma criança mais calma. Por quê? Porque você, mãe, entendeu o que estava causando aquela agitação, irritabilidade, nervoso nele. Você entendeu que a forma de falar com ele precisa ser diferente, precisa acompanhar mais, observar mais, né? Cada reação dele, com o que ele está envolvido. Então, e daí o que acontece? Você vai poder usar as flores certas para o seu filho fazer o uso. Por quê? Porque você conhece ele. Então você sabe o que gerou medo nele, o que deixou ele irritado. Às vezes é uma coisa tão pequena que para você chega a ser insignificante. Mas para ele é uma montanha, né? Para deixar ele nervoso, irritado. Então você precisa observar pequenos detalhes, né? Aliás, toda a sua família deveria fazer o uso, porque às vezes a gente foca no filho. Eu preciso, o meu filho é autista porque ele é nervoso, eu queria que ele fosse mais calmo, porque eu já levei no médico e tá tomando medicação e não tá sendo suficiente. O meu filho. E você? E o seu esposo? E os irmãos? E quem mais estiver envolvido na família? Se tiver babá? E os outros? Todo mundo, quando se tem uma criança autista na família, todos acabam se envolvendo. Todos precisam se envolver. Não é só o seu filho. Tá, aí o seu filho autista, você está muito preocupada, né? Ok, eu entendo, de ajudar o seu filho a ser uma criança mais calma, mais tranquila, para que ele vá se desenvolvendo. Só que você não tem paciência, você é agitada, você não para, você quer que ele te obedeça, você não é flexível com ele. E aí? Então você também precisa, você, o pai dele, ou seu esposo, os irmãos, todos precisam, né, de ajuda. A gente não pode enxergar o autismo ali sozinho, todos precisam, né? Mas o que muitas mães fazem errado é o quê? Vai na farmácia ou numa drogaria e vai lá e compra uma fórmula pronta, tipo florais para ansiedade, florais para insônia, por exemplo, né? E não vai fazer o efeito desejado, que você tanto ouviu falar que é tão bom, nossa, você ouve falar que é maravilhoso. Aí você lá comprou, não resolveu.
Olha o que vai acontecer. Pode deixar o seu filho mais agitado ainda ou mais irritado. Por quê? Porque aquela fórmula da farmácia, ela não foi feita para as necessidades únicas do seu filho autista, né? Então, por exemplo, as minhas alunas, elas aprendem sobre cada uma das flores. São 38 ao todo, né? Então, elas aprendem sobre cada uma, como fazer a escolha para utilizar para o filho, para ela, para os outros irmãos, enfim, para a família, né? Mas sempre assim, aprendendo a preparar sobre a necessidade única do filho. Aí sim vai surtir efeito. Inclusive, elas aprendem a manipular a fórmula para não precisar ficar dependendo de farmácia, porque às vezes moram em cidades distantes na cidade às vezes não tem uma farmácia de manipulação, né? Então elas aprendem a fazer a manipulação. Mas o que precisa ficar bem claro para você, mãe de um filho autista, né, muito claro, é que como autismo não é doença e, portanto, não tem tratamento para autismo, você não pode colocar todas as suas expectativas nos florais. Se junto dos florais, você não aprender como lidar com seu filho autista. Tem que ser um trabalho junto. Os florais te auxiliam o seu... Deixa eu falar de novo. Os florais auxiliam o seu filho a receber os direcionamentos que você for dar para ele. Ajudar ele a ser mais paciente, ser mais flexível, porque os autistas por si só não são flexíveis, eles têm as regras deles, são metódicos, né? Ser mais calmo, te escutar mais. E você, com o uso dos florais, você ajuda você mesma a ficar mais calma, mais paciente, mais tranquila para ajudar o seu filho. Então, é um trabalho em conjunto. Você usando os florais e trabalhando os comportamentos do seu filho, igual nós falamos no bate-papo de ontem, lembra? Pois é, sobre os comportamentos do seu filho autista. O que causou? Então, você precisa trabalhar isso junto, não se apoiar apenas nos florais. Entrar no mundo imaginário dele, como eu tenho falado, né? Ter acesso para entender o que se passa ali o tempo todo, que ele fica envolvido com os movimentos repetitivos dele, naquele, né, imaginário. Respeitar as sensibilidades dele, não achar que é frescura. Não é frescura, não é. É uma super sensibilidade que eles têm em alguns dos 5 sentidos, né? Outro detalhe, aprender a respeitar o tempo do seu filho autista. Eu entendo, eu já fiz o caminho das pedras, tem aquele desespero, aquela urgência de ver o filho se desenvolvendo logo e se tornando uma criança mais calma, você já não aguenta mais. E isso parece que não acontece. Então você quer um milagre, né? Uau! Eu ouvi falar, então a Sara disse que os florais, uau! Né? Os florais vão resolver o problema do meu filho, vai ser uma coisa mágica. Se você não fizer um trabalho em paralelo, os florais não são mágicos. Né? Então, é preciso para que você consiga realmente ajudar o seu filho a ser calmo, tranquilo, se desenvolver, alcançando a independência dele. É isso. Os florais são uma ferramenta, um auxílio, um suporte para que você consiga trabalhar o desenvolvimento do seu filho, porque se o seu filho fizer o uso de florais que deixam ele mais calmo, mais paciente, mais tranquilo, que te escuta mais, você vai conseguir aplicar técnicas nele para ajudar ele se desenvolver, né, e ser o seu sonho que você deseja, uma criança
autista mais calma. Sem problemas na escola, que você já não aguenta mais a professora reclamar que o seu filho aprontou, que é muito nervoso, que bate nas coleguinhas, que morde, que não obedece, que é teimoso. Você não aguenta mais. Mas precisa, por isso que eu fiz essa sequência de bate-papos, né? Ontem eu falei sobre comportamentos, a disciplina tradicional e como você aprender a conhecer o que causa esses comportamentos no seu filho autista. E hoje, uma ferramenta muito útil que pode ajudar você a colocar tudo isso em prática. É isso que faz o meu coração cantar. Ver que outras mães... Olha, eu estava falando com uma das minhas alunas ontem e ela contando para mim, Sara, a filha dela há um mês, exatamente um mês atrás, ela tinha já o diagnóstico de autismo bipolar e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? E, veja só, em um mês, ela me mandou vários vídeos, eu fiquei emocionada, sabe? Eu falei pra ela, nossa, você me deixou emotiva. A menininha calma, tranquila, conversando com ela, pintando, fazendo as atividades na escola, brincando de trenzinho com os coleguinhas, inclusive um outro coleguinha autista. Eu fiquei tão contente, tão feliz, porque essa mãe, ela estava assim, desesperada, ela já não sabia mais o que fazer. Né? Uma criança pequena de 3 anos e pouco, a idade da Alicia, né? E ela não sabia mais o que fazer. Psicólogo, o que o psicólogo disse para ela? Pegou a filhinha dela e pá, sentou a menina forçada e disse, fica aí e me obedece. Porque ela é tinhosa, né? A personalidade e a criança TOD, né? Desafiadora, ele pá, nunca mais ela quis ir. De jeito nenhum. E aos choros, aos gritos, né? E não precisou disso. Agora, ela não queria escovar dentes de jeito nenhum. Pronto. Agora com a Peppa, né? Então, é uma das técnicas que eu ensino, né? Pronto, escova os dentes, põe o uniforme tranquila para ir para a escola, sem ter aquela crise nervosa. E claro, então ela faz o uso dos florais, o que auxilia a minha aluna, né, a Iana, a colocar essas ferramentas, essas técnicas em prática. Então, deixa a Alicia mais flexível, mais paciente, mais calma, aceitando mais os direcionamentos que a mãe dela, que a Iana está dando para ela. Porque uma das grandes dificuldades das mães de autistas, elas falam assim, mas Sara, eu falo, ele não me obedece. Eu falo, ele não me escuta. Eu falo, ele vem de murro em cima de mim. Eu não sei mais o que eu fazer. Então, se o seu filho faz o uso dessa ferramenta, desse auxílio, desse suporte dos florais, é muito mais tranquilo para você direcionar ele no que você precisa, para ele desenvolver as habilidades que ele precisa, para ele melhorar nos comportamentos dele. Né? Então, entenderam? Não é só fazer o uso de florais. Não é milagroso. São os florais que te auxiliam a trabalhar, desenvolver o seu filho, para que ele seja calmo, tranquilo e vá alcançando autonomia, independência.